E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, o seu professor de História, e nós vamos dar continuidade ao nosso aulão sobre a parte de História do Brasil. Nós vamos falar agora sobre as revoltas coloniais. Mas tem outras aulas para você entender essa aqui. Estão todas aqui nesse card. Tem aulas aqui sobre história geral, história do Brasil, uma história anterior, pacto colonial, tá tudo aqui, é só vasculhar. Mas então vamos ao que interessa, porque isso aqui é uma aula de história e chega de conversa, certo? Nós vamos falar sobre as revoltas coloniais. Lembra que na última aula eu falei para vocês sobre a crise do sistema colonial e o que foi que acabou favorecendo essa crise do sistema colonial? Então, esta crise do sistema colonial vai contribuir para essas revoltas. Pessoal, história não é decorar, é entender. Tem crise, tem alguém se ferrando. Tem alguém se ferrando, tem alguém se revoltando. Não existe vácuo de poder. Quando a coroa começa a perder o controle ou a judiar a metrópole, a colônia dos seus colonos, os colonos começam a não gostar mais dessa titia coroa, né? Entenderam? A titia coroa não é aquela sua tia velhinha, não. A titia coroa é essa daqui. Então vamos dar uma olhada aqui nas revoltas coloniais. As revoltas coloniais nós vamos dividir em dois grandes grupos, tá bom? Aqui, as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas ou separatistas, tá? Por que elas são divididas aqui? Porque elas têm objetivos diferentes. As nativistas, elas querem ajustes no pacto colonial. Na última aula eu falei para vocês que a Revolução Industrial contribuiu para a crise no sistema colonial brasileiro, né? A Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começa por 1700 e tralalá. A última, aqui ó, a última revolta nativista, a mais tarde, a mais antiga, né, que acontece por último, acontece em 1721, antes da Revolução Industrial. Então não necessariamente tem uma relação com o que influencia para a crise do sistema colonial, que vai interferir muito aqui, ó, nas revoltas separatistas. Nas revoltas nativistas, o que eles querem? Ajuste no pacto colonial. O que é o pacto colonial? Lembra? Tem aula aqui também. Pacto colonial é o seguinte, era aquela relação de comércio que só poderia existir entre a colônia e a sua metrópole. Por exemplo, eu expliquei para vocês já que Portugal não poderia vender, ou melhor, Brasil, né, naquela época não poderia vender nada para a Inglaterra, por exemplo, que era uma potência, que quisesse comprar não poderia. Tinha que comprar, Brasil tinha que vender para Portugal, e Portugal então venderia para a Inglaterra. Ninguém mais poderia vir aqui no Brasil, pegar matéria-prima, trazer produto. Tudo era decidido pela colônia, né? Tudo passava por Portugal. Nós éramos então ali sujeitos a sempre comercializar através de Portugal. Existia um monopólio, tá tudo na última aula, né? Então, este pacto colonial, esta relação obrigatória de servidão ali, quase uma escravidão, tá amarrado nisso aí, né? Este pacto colonial, é neste pacto que essas revoltas vão focar. Eles querem ajustes neste pacto, porque o pacto já não tá legal, né? Tá um pacto meio esquisito. Então aqui acontece algumas revoltas, e quando eu for explicando cada uma delas, vocês vão perceber que o que eles querem, lembre-se disso, nativistas, o que eles querem, ajustes, melhorias, mudar algumas coisas no pacto colonial, né? Que é aquilo que só trabalha, só fornecer para Portugal. Que papo é esse? Eu quero poder vender, ganhar um dinheirinho a mais, vender para Inglaterra, depois eu vendo para ele, vendo para outro. Não quero mais esse negócio de ficar preso a Portugal, né? Nas separatistas a gente quer uma terra só nossa. Não queremos mais o rei Portugal mandando aqui. Percebam a diferença, né? Então vamos lá. A primeira aqui, ó, vamos falar. Todas essas revoltas não caem especificadamente nos vestibulares ou no Enem, não cai, dificilmente vai cair especificamente. Elas vão cair com um grande bloco, e se você compreender
o que elas queriam, qual era o desejo delas, você compreende qual é o quadro da história que você está. A primeira é a aclamação de Amador Bueno. Pessoal, a aclamação de Amador Bueno em 1641 em São Paulo, não era São Paulo, era São Vicente. São Vicente fica no Nordeste? Não. Aonde está o açúcar, a riqueza do Brasil nesse período? No Nordeste. São Vicente chegou aqui então com Martim Afonso, a primeira muda de cana-de-açúcar, porém São Vicente foi meio que deixada de lado pela coroa. E a coroa percebeu que prosperou o açúcar no Nordeste. Lembra lá que a gente falou na última aula da União Ibérica com a ajuda dos holandeses? O Nordeste a todo vapor. São Vicente, vamos falar São Paulo para você entender, mas é São Vicente aqui, a capitania de São Vicente, abandonada. As moscas, né, começaram a ficar meio à deriva. Então, no período da União Ibérica, a capitania de São Vicente, os vicentistas, os bandeirantes, eles desbravavam e faziam negócios com as colônias do vice-reino do Prata, aqui do lado, que eram de quem? Colônias de quem? Da Espanha. Se você falou, você matou. Da Espanha. A União Ibérica era tudo um território só. Os paulistas faziam negócios com as colônias espanholas. Depois que Portugal tomou o poder, falou, não, acabou. É só comigo, viu? Pacto colonial, é só comigo. E os paulistas abandonados, vendo que isso acontece em uma festa boa, festa rica lá no Nordeste, eles se juntam ao redor de um fazendeiro chamado Amador Bueno e falam, Amador Bueno, você é o nosso governador, não queremos mais nada com os caras não. Vai você e vai dar certo isso aqui, pô. Você é o nosso... Mas no final o Amador Bueno nem aceita. Então ficou só um movimentinho, não deu em nada. Mas perceba que já é algo substancial quando a gente pensa em pensamento de grupo, que contrário às medidas do Pacto Colonial. Não se esqueça disso aqui, Pacto Colonial, hein? Nós vamos falar bastante, você vai ver que tudo está atingindo ali. Revolta dos Beckman. Acontece no Maranhão. Maranhão está perto do Nordeste. Entre outras coisas, é claro, o açúcar, né, é fundamental no Nordeste todo ali, né? Mas também existiam as drogas do sertão. Não é isso que você está pensando. Você fez Proerd, não é isso. É outra coisa. As drogas do sertão são as especiarias que vinham do sertão, os temperos, né, coisas diferentes, que também passavam pelo Instituto da Coroa, que tomava conta da capitania para Portugal. Tudo era taxado ali, tudo tinha que ser vendido, tinha que passar por ali. Tá? Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Os irmãos Beckman, Manuel Beckman, um deles, eles se reúnem e fazem então uma revolta contra essas medidas. Uma das medidas é a seguinte: o governo, eu falo governo é a coroa, vocês entendam, tá? O tio tá meio velho. A coroa, ela proíbe a escravidão indígena, tá? Mas, professor, a coroa era tão boazinha assim? Mais ou menos. Perceba uma coisa. Quando o comerciante do Brasil fala assim, eu quero escravizar índios, me deixa. O que ele está querendo fazer? Ir lá no mato pegar o índio e escravizar. E quando a coroa fala não vai fazer isso, não é porque ela adora os índios e canta a música da Xuxa. Não, é porque ela quer obrigar que faça-se o tráfico de escravos da África, que já estavam, né, sendo negociados. Só que o cara do comércio aqui ia ter que gastar para comprar escravos, e ele preferia ir lá no mato pegar. Certo? Então, quando existe essa proibição na verdade tem a ver com isso. E os comerciantes lá, né, do Maranhão, não queriam essa ideia. Pô, não, quero ir lá pegar meu indinho no mato, botar ele para trabalhar para mim. Né? Aqui, mas não é comprar escravo negro, nada. Então, gerou essa revolta também pelas medidas, né, pelo imposto que era pago ali nessa intendência das capitanias que respeitava a coroa. Eles se revoltaram, os irmãos Beckman se revoltaram, e o que a coroa fez? A coroa mandou seus homens, eles vieram, uma camaçada de pau nos caras, mataram os irmãos, organizaram, continuaram com o poder de comprar e vender, e liberaram a escravidão indígena. Entenderam? Deixaram quieto, falando, vamos ceder essa aí. E os irmãos Beckman morreram. Depois disso nós temos a Guerra dos Mascates. Isso é uma revolta interna que aconteceu em Pernambuco, né?
Também por questões econômicas. Olinda produzia o açúcar. Recife era um local que era sujeito a Olinda. Veja, Olinda produzia. Recife, que hoje é capital, naquela época não era, pertencia, era sujeita a Olinda. Tá? Mas aqui, ó, produzia o açúcar e aqui vendia, tinha gente da grana. E como os holandeses foram embora, você já viu isso nas outras aulas, ficou difícil produzir o açúcar. E o açúcar estava passando por uma concorrência no mundo, ou seja, tem mais gente vendendo, eu estou vendendo pouco, a conta do fim do mês não está fechando, Olinda está em situações complicadas e fazia empréstimos aqui, ó, do Recife, entendeu? E o pessoal de Olinda começa a apertar o cinto em relação a Recife, aumentar impostos, né? Então, o que o pessoal do Recife para e pensa? Pessoal, vem comigo. Quem que está sustentando quem produz? É quem vende, né? Então o pessoal de Recife fala assim, a gente quer não só respeito, a gente quer ser elevado à vila, a gente quer autonomia política. Porque lembra que eles estavam sujeitos a Olinda? Então Olinda ficava lá, eu quero mais impostos aí, hein? Vai pagar mais uma taxinha. O Recife falou, vou pagar nada, bulhufas, porcaria nenhuma, eu quero ser independente. Acontece que Recife fica independente, os caras de Olinda vêm aqui, dão um pau na galera de Recife, mas Recife consegue recuperar sua autonomia e hoje está lá, Recifona maravilhosa como capital do estado de Pernambuco. Mas percebam que tudo aqui tem uma relação comercial que dificulta a liberdade econômica. E essa liberdade econômica está intimamente amarrada à questão do pacto colonial, né? Você é meu, você só negocia comigo. Percebam isso. Depois nós vamos ter a Guerra dos Emboabas, que acontece entre os vicentistas, também os paulistas, para você entender, né? Na região das Minas Gerais. Eles encontraram as minas, estavam usufruindo dela, de repente chega um bando de português. Ora, puxa, vamos pegar ouro, vamos peneirar. Aí o paulista que rasgou, certo? Rasgou lá, tá ligado? Rasgou o mato, andou no meio de selva, descobriu coisa, começou a ver que ele mesmo não tomava mais conta das minas. As minas estavam todas na mão, a maioria dela na mão dos portugueses e forasteiros. Aí o pau come aqui. Porque os paulistas querem o controle das minas, né? E os forasteiros falam, eu tô aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E os portugueses com muito interesse, que estavam chegando com tudo para recuperar, para conseguir ouro, né? Que, lembra que o tio falou na última aula? A população dobra, o número de pessoas que vem aqui com interesse do ouro cresce muito. Então, eles vencem essa batalha com o apoio português também. E os paulistas tomam uma camaçada de pau e vão embora das suas terras e deixam para os emboabas. Emboabas também com forasteiros, ou aqueles que têm cobrem os seus pés aí, né? Então os forasteiros acabam com a mina. Aqui eles criam Minas Gerais. E os paulistas, né? Vai cada um caçar sua turma, fazer o que quiser em outro lugar. Revolta de Vila Rica acontece por conta das casas de fundição que eu já expliquei nessa outra aula aqui também, tá? O que acontece? Todo o ouro agora tem que passar pelo controle da coroa. As casas de fundição era isso. O cara pegava um ouro lá, ele chegava com um ourinho, vem cá, deixa eu ver quanto tem, quanto vai. Tanto você é seu, tanto é da coroa. Percebam isso. Essa relação de novo da coroa em cima do comércio, falando assim, opa, esse ouro é meu, não é só comigo, toma imposto no lombo. Era isso. E isso causou uma revolta em Vila Rica, que foi embrionário lá do Tiradentes, que nós vamos ver já, né? Também conhecido como Revolta de Filipe dos Santos. Tá? Ele se revoltou, foi líder dessa revolta por conta dessas casas de fundição. Não, o ouro é meu, vou ligar, eles estão me explorando, eu levo tantos quilos de ouro, saio com uma merrequinha, né? Depois tem o quinto, que nós vamos ver aqui no caso da Confidência Mineira, a gente já viu nessa outra aula, o quinto é o imposto, né? Então eles também se revoltam em relação a esse imposto, e o Conde de Assumar acaba com a brincadeira,
manda matar Felipe dos Santos, que diz que eu lutei pela liberdade, eu jurei morrer pela liberdade, estou cumprindo minha palavra. Creu nele, certo? Vai pro Beleléu, e então a coroa ela repreende, né, ela controla mais essa revolta. Agora, nós vamos entrar em revoltas um pouco diferentes. Essas revoltas, elas têm a noção de pensar o Brasil de uma forma de emancipação da coroa, né? Eles não querem mais o controle da coroa, não é mais assim, ó, a gente quer pagar menos imposto, não, a gente quer só escravizar os índios, não, a gente só quer... Não, agora a gente quer o seguinte, é nosso, é tudo nosso, vocês, tchau, tchau pardal, certo? Essa é a ideia aqui, separatista, separação, emancipacionista, emancipação, é nós aqui, não quer mais nada com vocês, certo? A primeira que nós vamos falar aqui, mais famosa, certamente você já ouviu falar, é Inconfidência Mineira. Aquela grande revolução que matou quantas pessoas? Quantas pessoas morreram? Uma só. Tiradentes. Né? Tiradentes morreu e nos deu um feriado. Obrigado, Tira. Né? E ganhou uma moedinha de 5 centavos. Se você está chegando agora com a inflação, talvez nem veja mais uma moeda de 5 centavos. Tinha a carinha dele lá. Barbudão e tal. Né? A Inconfidência Mineira, nessas revoltas a gente vai fazer essas perguntinhas aqui, ó, para ficar mais claro cada uma delas, tá? Causa, quem e influência, né? A Inconfidência Mineira do tal do Tiradentes, qual é a causa dessa revolta? A causa dessa revolta é os impostos e, sobretudo, a derrama, que é o imposto forçado sobre a população. O cara tinha que dar tantas arrobas de ouro por ano, por mês de imposto, ele tinha que arrecadar. Se não fizesse isso, o governo mandava as tropas, entrava lá, arrancava o dente, abria, levava tudo que tinha de bom ou de ouro dentro da casa da pessoa para cumprir esta taxa, esta cota de impostos. Então aqui, esta é a causa da Inconfidência Mineira. Quem? Aqui, pessoal, a Inconfidência Mineira, ela é elaborada pela elite mineira de filhos que estudaram fora do Brasil, foram para a Europa e tomaram contato com ideias. Vejam só, quem foi a elite, os filhos da elite, né, que estavam sofrendo pressão aqui por conta do ouro, né, pessoal? Já viu o pobre chorar porque não tem ouro? O pobre não tem comida, não é ouro, né? Então, eles reclamam aqui, tomam contato com as ideias, a elite, né? A causa é a derrama, os impostos. Aqui, quem? A elite, e aqui a influência, a independência dos Estados Unidos. Eles só intentam, porque eles não chegam a nem sequer tornar-se uma revolta. Né? Eles intentam enquadrar o nosso país numa forma de república igual a dos Estados Unidos. Perdão, país não, região das Minas Gerais. Era só isso que eles estavam interessados. Não é a libertação do país como um todo, como a gente vê hoje. Não, era só uma questão local para eles. Entendeu? A segunda aqui é a Conjuração Baiana, 1798. Tá bom? Vamos pensar a causa aqui. Aonde que é a tal da conjuração? Na Bahia. A capital do Brasil já havia mudado. Mudou para o Rio de Janeiro, acharam ouro. Ó, percebam que o açúcar lá já era. Tá caindo, o pessoal tá no ouro. O açúcar sofrendo concorrência. E a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Junto com a capital, junto com o centro do poder, vai também muita gente interessada em estar próximo. Vai muito comércio. Então aqui a situação começa a ficar difícil na Bahia, tá? Economicamente, né? Eles também vai existir um problema com o tabaco, com o algodão, mas é suplantado, eles não conseguem negociar, fabricar e produzir, porque o pacto colonial arrocha os caras. E o que eles querem então? Uma emancipação. Mas aqui, quem são? Sobretudo os comerciantes que estavam sofrendo isso. Tanto que aqui também é conhecido como a revolta dos alfaiates, né?
que é a classe ali do empreendedor, né? Vamos dizer assim, da burguesia, do pequeno burguês, né? Que vê com todos os seus negócios indo para as cucuia, porque não tem mais ninguém, não tem dinheiro, não pode produzir, não pode vender por causa do pacto colonial. Então eles se rebelam. Aqui a influência é a Revolução Francesa, se você entender melhor por quê. Porque aqui sim, enquanto aqui, ó, na Inconfidência Mineira, eles não desejavam a libertação dos escravos, na Conjuração Baiana eles desejavam a libertação dos escravos. Tem muita influência da Revolução Francesa por conta do tema da liberdade, né? Liberdade rima com chibata, liberdade rima com trancar na senzala, liberdade, igualdade, não rima com nada disso, certo? Agora, aqui também temos um viés interessante, o inglês. A Inglaterra entendia que a libertação dos escravos era um potencializava o comércio, potencializava os negócios, a venda, a produção, crescia. Por quê? Precisa de gente recebendo, já expliquei isso em outra aula. Sem salário o nego não compra, né? Então o cara liga, né? Escravo não resolve, tem que ser trabalhador assalariado. Então aqui eles desejavam também a libertação dos escravos. Justamente por isso, por a questão da influência da liberdade, porque também contava com uma grande população de negros aqui, né? Aí tá lá o alfaiate falando assim, vamos fazer aí uma revolução e tal, eu quero isso, quero aquilo. Aí tem bastante negros ali, e fala assim, e aí, meu, não nada? E nós? Como é que é? Vai ficar nessa aí? É tudo com vocês, mas não né? E aí? Aí, né? Com essa força da população toda, mas enfim, não foram a lugar algum. Também foram destruídos pela coroa, seus líderes foram executados, não deu em nada. A Revolução Pernambucana acontece da mesma forma, né? Mas aqui chega a acontecer uma revolução de fato. Também por questões econômicas. A capital se muda, Pernambuco começa a perder relevância dentro dos negócios da colônia e não pode negociar com outros lugares. Não pode plantar outras coisas sem incentivo da colônia, né? Sem incentivo da metrópole. Então o pacto colonial ainda está interferindo aqui. Só que os caras estão numa situação tão difícil, mas tão difícil, perceba, causas, problemas na economia. O Nordeste está abandonado, né? Então tá todo mundo de olho no ouro aqui, né? E ali ainda está abandonado, mas não pode se virar, né? O pacto está ali, né? Então, quem está sofrendo aqui? Todo mundo. Todo mundo aqui na Revolução Pernambucana está sofrendo. Do rico ao pobrezinho, entendeu? Estamos unidos na merda. Todo mundo na mesma merda. Entendeu? E eles têm a influência aqui também dos pensamentos iluministas da Revolução Francesa. Aqui existe um pau, o pau canta, né? Mas ela é também sufocada e eles morrem. Mas vejam bem, aqui já acontece em 1817. 1817. Dom João VI, que nós vamos ver daqui a pouco, já estava aqui, né? Foi bem mais tarde essa revolução, mas também foi encerrada pela coroa. Agora nós vamos ver um tema importante. Importante para o vestibular, importante para o Enem, importante para a sua vida, senão, sem isso você não vai respirar, hein? Que é a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Por que eles vieram? Deixa eu explicar para vocês, né? Napoleão tomou conta da Europa, ou até onde ele conseguiu, ele tentou, e ele forçou outros países, por exemplo, um país que ele não conseguiu invadir foi a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Ele não conseguiu invadir a Inglaterra. Então o que ele pensou, Napoleão, do alto da sua pequenice? Ele falou assim, seguinte, vou proibir os outros países que estão pertinho de mim aqui, né, de comercializar com a Inglaterra. Quem comercializar eu vou invadir e vou sentar ali a porrada, né? E o Napoleão falou isso para Dom João VI. Falou para ele, se vocês negociarem com a Inglaterra, eu vou invadir vocês, vou matar todo mundo aí, vai ser uma guerra, vai ser uma lavagem aí. Você que escolhe. Aí o Dom João falou com a Inglaterra, falou assim, eu não vou mais fazer negócio com você não. A Inglaterra falou, se você não fizer negócio comigo, eu que invado. Então o português ficou ali,
De um lado o Napo, do outro lado o English, e todo mundo querendo o sangue. Eles querem meu sangue, terão meu sangue só no fim. Essa foi a manha de Dom João VI. Veja só, na era napoleônica, eu já acabei de explicar aqui, o bloqueio continental, ninguém poderia fazer negócio com a Inglaterra, mas Portugal devia favores à Inglaterra e vai dever muito mais depois. E Portugal fala isso, eu não vou fazer mais negócio para vocês, o pai. Aí o inglês fala, I kill you, eu mato você, eu vou matar você. Aí o português fala, meu Deus do céu, e ficou até os 49 do segundo tempo, até que o Napoleão já estava chegando. Juntaram todas as coisas lá, a corte portuguesa juntou todas as coisas, eles botaram nos navios e foram embora. E a população? A população ficou a ver navios, exatamente, ficou a ver navios. Aí a expressão, o navio indo embora e a raça lá, ó, Napoleão tá chegando, se virem. Então Portugal fica entre a França de Napoleão e a Inglaterra. Eles saem de lá desse jeito que eu te contou para vocês agora, em 1807, chegam aqui no Brasil em 1808, né? A primeira coisa que eles fazem, quando chegam no Nordeste, primeiro eles aportam no Nordeste, depois eles descem, tá? Quando eles chegam no Nordeste, a primeira coisa que eles assinam, eles chegam com escolta inglesa. Os ingleses ajudaram. Falaram, vou ajudar vocês a fugir. Vocês são cagão mesmo, pá, vou ajudar vocês a fugir. Os ingleses conduziram os brasileiros até aqui. Chegou lá no Nordeste, quando eles sentaram lá, tomar uma refeição, comer um negócio aí e tal. Primeira coisa que o Dom João fez, abertura dos portos às nações amigas. Acabou o pacto colonial, rapaziada. É festa, a favela venceu, acabou o pacto colonial. Por quê? Porque lembra, acabei de falar, a aula toda falando, não podia fazer negócio. Era um pacto, Brasil e Portugal, acabou isso. Porque agora podem fazer com as nações amigas de Portugal. Quem é as nações amigas de Portugal? Inglaterra e a Inglaterra. Os ingleses, né? Aqui, ó, do nós, né? E nós aqui, né? Retribuímos. Pontos importantíssimos da chegada da família real aqui no Brasil. Isso é importante. Por quê? Com a chegada da corte ao Brasil, o Brasil estava meio capenguinha. Mas aqui morava agora, então, o rei, né, de Portugal. Então acontece o quê? Urbanização, melhoria nas cidades. Né? Começa então a se organizar melhor as cidades. Existe a fundação aqui de escolas, né, universidades. Por quê? Para atender a corte que agora está aqui. Então foi forçado a melhorar o nosso país. A abertura dos portos, que eu falei agora, o fim do pacto colonial. Né? Então não se esqueça disso. Fugiram de lá, chegaram aqui. Né? Toda fuga começa com F, e todo F também começa com... Todo fim começa com F de fim de pacto colonial. Mais ou menos você entendeu. Fundação do branco no Brasil, não. Do Banco do Brasil. Exatamente. Agora precisamos fazer negócio com as nações amigas. O transeunte que vendia ali, o comerciantezinho, poderia negociar com a Inglaterra, mas para negociar com a Inglaterra, ele precisaria de moeda corrente. Para com essa moeda correr, precisariam de um banco organizando tudo isso. Então o Banco do Brasil é fundado neste período. Né? Em 1810, seja que chegou em 1908, acontece uma das coisas mais loucas aqui, que merece a piada do português. O Tratado de Navegação e Comércio. É bizarro. Veja só o que Portugal fez uma vez aqui no Brasil. Os produtos ingleses que viessem aqui para o Brasil, vamos importar umas coisas da Inglaterra para cá. Mas eles pagam imposto? Pagam. Quanto que eles pagam? 15%. Paga imposto, né? Pô? Todo mundo paga imposto. E os produtos portugueses? Pagam imposto? Pagam também. Muito bem, imperador. Parabéns para você. Quanto eles pagam? 16%. Os ingleses estavam pagando menos que o próprio português, que era o imperador aqui. O rei aqui. A corte aqui era portuguesa, mas quem era português vendia para cá pagava mais do que os ingleses. Acabou. Os ingleses estavam nadando. Não foi à toa. Né? E os outros de outras nações pagavam 24%. Em 1815, Reino Unido de Portugal, Algarves. O que acontece?
Em 1815, o imperador falou assim, ó, bom, ficou aquele negócio, ó, deixou Portugal lá, a coisa ficou meio assim. Aí ele institui esse negócio aqui, os portugueses começam a levar ferro. Pô, chegar aqui e pagar 1% a mais, produto final, todo mundo vai querer comprar o inglês tem mais força, nós estamos nessa pindaíba, o cara lá não ajuda nós. Aí ele falou assim, não, vou ajudar. Eu vou instituir um negócio aqui interessante. Vai ser o Reino de Portugal e Algarves. O Brasil, Portugal, é uma coisa só agora. É todo mundo junto. Né? Ele fez aquela piada, ninguém riu, rapaziada, ninguém riu. Em 1821, o Dom João volta para Portugal, ele é obrigado a voltar para Portugal porque teve uma revolução no Porto. Os caras instituíram ali uma constituição e falaram assim, ó, ou ele volta ou acabou. E ele falou assim, pô, lá vou eu de novo. Percebeu que Dom João é só forçado? Ele nunca faz nada planejado, né? Ele fugiu, agora ele foi para lá porque pediram o trono dele, e ele deixa aqui com a gente o seu filho Pedrinho, Dom Pedro I para nós, Dom Pedro IV lá em Portugal. O Dom Pedro mesmo, aquele lá que você vê, a independência ou morte. E é o próximo tema da nossa aula. Até a próxima. Se você gostou, curte aí, compartilha com seu colega que está estudando os mesmos temas. Fique com Deus, até a próxima. Eu sou o Matheus, seu professor.